Esta é daquelas recessões em que se aplica aquele adágio popular em que o paciente não morre da doença, mas morre da cura. Claro que aqui estou a exagerar e estou a ligar esta recessão com a recessão anterior. Portanto, a recessão de 2008-2009 foi uma recessão internacional que afetou o mundo inteiro e que é uma crise financeira originada nos Estados Unidos, como sabemos. Mas a resposta de muitos países, entre eles os europeus, a essa recessão foi aumentar os déficits. Foi uma política, aquilo que nós em economia chamamos de políticas expansionistas para combater essa recessão. E essas políticas expansionistas, de certa forma, foram bem sucedidas. Mas esse aumento dos déficits, que se traduz num aumento do endividamento público, especialmente nas economias periféricas, como é o nosso caso, teve consequências importantes neste contexto, porque a crise financeira anterior tornou os agentes económicos mais avessos ao risco e isso levou a que houve uma fuga de capitais dos países periféricos para os países do centro, como a Alemanha. Esta fuga de capitais, no nosso caso, essa fuga de capitais de Portugal, levou a um aumento do spread das taxas de juros e, portanto, este aumento das taxas de juros traduziu-se numa crise também de finanças públicas que rapidamente se alastra ao setor bancário, porque o setor bancário tinha grande parte, ou tinha grandes quantias de dívida pública. E, portanto, temos uma crise no setor bancário, uma crise de finanças públicas, aliás, esta crise ficou conhecida como uma crise das dívidas soberanas, e, portanto, isto traduz-se em políticas altamente restritivas do lado do governo e numa queda bastante forte do consumo privado e do investimento privado também. Em relação ao ponto mais alto do ciclo económico, nós não tivemos grandes dúvidas. Aliás, a principal dúvida que tivemos, na verdade, foi se isto é uma recessão própria, individual, ou se devíamos ter considerado que não saímos da anterior e que isto era uma recessão única e enorme. E, na verdade, se nós olharmos para a taxa de desemprego, os indicadores do mercado de trabalho em geral, ou para a taxa de desemprego em particular, mesmo durante o período de expansão anterior de 6 trimestres, portanto, um período curto, o desemprego não deixou de aumentar. Onde nós tivemos de olhar com mais atenção para os dados e socorrer dos demais indicadores foi na identificação do ponto baixo deste ciclo. Porque houve aqui alguma variabilidade. Nós acabámos por optar pelo primeiro trimestre de 2013 e acabámos por identificar esse como o ponto mais baixo do ciclo económico, porque há dois indicadores que caracterizam muito esta recessão que atingem os seus piores níveis nesse trimestre. Estou a falar do consumo privado, que já disse que é um dos aspectos mais fortes desta recessão, é a queda muito forte, muito acentuada do consumo privado, e a taxa de desemprego, portanto, atinge um mínimo nesse primeiro trimestre de 2013, e a taxa de desemprego, que atinge um pico também no primeiro trimestre de 2013, que chega aos 17%. E é a partir deste momento, que finalmente inverte a tendência, a taxa de desemprego começa a diminuir e o emprego começa a aumentar a partir desta altura. Todas as recessões que nós estudámos, e portanto nós nesta fase do nosso trabalho estudámos desde 1980 até agora, esta foi a mais violenta. Portanto, nós identificamos uma quebra no PIB per capita de 6,9%. E isto ainda mais violento se nós pensarmos que esta recessão veio pouco depois da anterior. Portanto, entre esta recessão e a anterior há um período de 6 trimestres apenas, e em que na anterior também a quebra do PIB per capita foi de 4,4%. Também, ou seja, a segunda maior amplitude foi exatamente a anterior. Portanto, se nós juntarmos isto tudo, temos aqui uma quebra muito, muito forte na atividade económica em Portugal. Aliás, o PIB só em 2017 é que voltamos a ter um PIB real semelhante ao que tínhamos em 2008. Portanto, estamos a falar de 9 anos, não é? de recuo. Esta recessão vem na sequência de um aumento dos déficits que nós tivemos devido à recessão que existiram durante a recessão anterior e, portanto, a partir do início de 2010, logo no primeiro trimestre, começamos a ter políticas contracionistas. Portanto, os famosos PECs, os planos de estabilização. Portanto, o PEC 1, que é no primeiro trimestre de 2010, em que há um corte de despesas e há
um corte também dos vencimentos dos funcionários públicos, é seguido por outros PECs que voltam a cortar despesas e voltam a aumentar impostos, até que finalmente o PEC 4 não é aprovado e aí pede-se ajuda externa. Portanto, e recorre-se ao que ficou conhecido como o PAEF, o Plano de Assistência Económica e Financeira. O Governo muda em 2011. O PAEF, o Plano de Assistência Económica e Financeira, veio com financiamento de 78 mil milhões de euros, mas que veio acompanhado de um conjunto de obrigações que nós tínhamos para com a Troika, que nos obrigava a cortar despesas, basicamente a reduzir o déficit. E, portanto, esta é uma das consequências desta crise, o facto de termos de recorrer novamente, pela terceira vez, desde que estamos em democracia, à assistência externa. Um aspecto interessante nesta recessão, e que também é o espelho da quebra do consumo privado, em certa medida é o espelho da quebra do consumo privado, são as exportações líquidas, portanto, o saldo das nossas transações com o exterior. As importações caem imenso, portanto, esse aspecto ajuda a que a recessão não seja tão forte em Portugal. Parte dessa recessão, digamos, é dirigida ao exterior pela redução de importações e, simultaneamente, as exportações também aumentaram. Portanto, as exportações líquidas, em 8 trimestres dos 10 que nós identificamos nesta recessão, têm um comportamento positivo, portanto, em que melhoraram. Outra característica desta recessão é que nós temos de fazer todo o ajustamento externo, portanto, correção dos déficits externos, sem podermos recorrer a uma desvalorização da nossa moeda, porque nós já fazemos parte do euro. E, portanto, nós temos de fazer uma desvalorização interna sem ter os instrumentos para fazer a desvalorização. Ora, e o que isso implica é um empobrecimento. Portanto, neste caso, no caso desta recessão, quando se fala em desvalorização interna, é quase um eufemismo para empobrecimento, são medidas que nos tornam um bocadinho mais pobres, de forma a importarmos menos de fora e tornar-nos mais competitivos, ou seja, tornar-nos mais competitivos implica baixar os custos para exportarmos mais, isso tudo é feito com algum empobrecimento da população.